Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o continente europeu. Do ponto de vista geológico, a Europa é considerada uma península da Ásia. Geograficamente falando, uma península é uma porção de terra quase que rodeada de água por todos os lados, porém ligada ao continente. No mapa político da Europa a seguir, é possível notar isso. Perceba que a Europa ela não tem o oceano por todos os lados que a separa do continente asiático. Esses dois continentes formam um megabloco continental que a gente chama de Eurásia. Do ponto de vista histórico-social, no entanto, a Europa é um continente, pois desenvolveu uma cultura diferente da asiática. Este é o mapa físico da Europa. Podemos notar o relevo e as maiores altitudes do continente. Perceba que o sul do continente é a região onde se encontram as maiores altitudes e também as maiores cordilheiras de montanhas. Nessa região nós encontramos os Alpes, os Montes Pirineus, a cadeia do Cáucaso. Por outro lado, no norte, nós encontramos os Alpes escandinavos. Na fronteira com a Ásia, é possível notar os Montes Urais. O continente europeu possui uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a apenas 7% das terras emersas. É uma das menores porções continentais do globo. Para se ter uma ideia, a título de comparação, o Brasil possui um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É possível colocar quase que a totalidade dos países europeus dentro do território brasileiro, com exceção, é claro, da Rússia. O continente europeu se estende desde o Oceano Atlântico até os Montes Urais, que, como vimos, é a fronteira física que separa o continente europeu do continente asiático. O litoral da Europa é extenso e bastante recortado. Possui grande número de mares, golfos, penínsulas, fiordes e outros acidentes geográficos. Isto facilita a construção de portos, favorecendo a utilização do transporte marítimo pelo continente. Em razão dos climas frios, grande parte da região norte da Europa congela-se no inverno, dificultando muito a navegação. O continente europeu tem uma grande quantidade de mares, muito importantes para o transporte e a navegação. No extremo sul do continente, encontramos o Mar Mediterrâneo, que é responsável por fazer a fronteira entre a Europa e a África. Banhando grande parte da costa da Turquia, temos o Mar Negro. O Mar Cáspio é uma parte da fronteira entre Europa e Ásia. Mais ao norte, encontramos o Mar Báltico, o Mar do Norte, o Mar da Noruega, no extremo norte do continente, o Mar Egeu, ao sul, banhando praticamente todo o litoral da Grécia, o Mar Adriático, que banha a costa leste da Itália, o Mar de Mármara, que fica entre o Mar Egeu e o Mar Negro. Muitas são as penínsulas do continente europeu. Uma das maiores é a Península Escandinava, que abrange Noruega e Suécia. Outra península é a Itálica, que abrange todo o território italiano.
A península da Jutlândia abrange a Dinamarca. A Península Ibérica abrange Espanha e Portugal. A Península Balcânica abrange territórios como Bulgária, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro, Macedônia, Turquia, a parte europeia, e Grécia com Albânia. Como vimos anteriormente, o continente europeu possui o seu litoral bastante recortado e, geologicamente falando, bastante instável, o que deu possibilidade para o surgimento de muitas ilhas. As principais são a Ilha da Grã-Bretanha, formada pelos territórios da Inglaterra, País de Gales e Croácia, a Islândia, no extremo norte do continente, a Ilha das Irlandas, já no Mediterrâneo, pertencentes à Itália, nós temos a Sicília e a Ilha da Sardenha. Pertencentes à França, nós temos a Córcega. Ao sul do território turco, nós temos a Ilha do Chipre. No extremo norte, nós temos o arquipélago de Svalbard. Do ponto de vista dos seus estreitos, a Europa também tem suas peculiaridades. O Estreito de Gibraltar é o ponto mais próximo entre o continente europeu e africano. Apenas 13 quilômetros separam os dois continentes. De um lado, no lado europeu, o estreito é controlado pelos ingleses. E pelo lado africano, no Marrocos, ele é controlado pelos espanhóis. O Estreito de Dardanelos, ele liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara, que por sua vez, logo em seguida, o Estreito de Bósforo liga o Mar de Mármara ao Mar Negro, possibilitando a navegação e o transporte por todo o interior do continente europeu. O Canal da Mancha faz a ligação entre a Inglaterra e a França. O relevo europeu é bastante diversificado. Predominam as baixas altitudes, mas também é formado por 4 grandes formas de relevo: os planaltos, as cadeias de montanhas e planícies e as depressões. Os planaltos europeus são encontrados ao norte e distribuídos pela parte central do continente. As cadeias de montanhas se encontram na porção central e sul do continente. A cadeia mais importante é a dos Alpes. Há cadeias montanhosas com altitudes superiores a 4.000 metros, no caso dos Alpes, e a 5.000 metros, no caso do Cáucaso. As planícies europeias ocupam cerca de 2/3 do relevo, principalmente na parte leste e central do continente. As depressões ocorrem junto ao Mar Cáspio e na Holanda, ao norte do baixo curso do rio Reno. Nesse mapa físico da Europa, podemos ver o relevo do continente. Note que ao sul, nós temos a Cordilheira dos Alpes, que se estende por todo o sul do continente. A leste, nós temos a Cordilheira do Cáucaso, com altitudes que superam 5.000 metros. Mas ao norte, nós temos os Alpes escandinavos. O relevo dos Alpes escandinavos supera os 2.000 metros. Geysers. A porção sul do continente europeu apresenta atividade sísmica e vulcânica, que é também intensa na Islândia. Além dos vulcões, há na ilha cerca de 800 fontes de água quente, chamadas geysers, que são aproveitados para a geração de energia, a chamada energia geotérmica.
Os Alpes. Estende-se desde Nice, na França, até Viena, na Áustria, formando um grande arco que abrange principalmente o território da Suíça e o norte da Itália, além do leste da própria Áustria. Além dos Alpes, destacam-se os Pirineus, na divisa entre a França e a Espanha, os Montes Apeninos, na Península Itálica, os Cárpatos, pequeno arco em torno da planície da Hungria, os Balcãs, na Península Balcânica, entre o Mar Adriático e o Mar Negro, e o Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. As planícies europeias. As planícies europeias são sedimentares, cortadas por importantes rios navegáveis e se estendem do Mar do Norte até os Montes Urais. As planícies mais extensas do continente são a planície russa, a planície germano-polonesa e a planície da Hungria. No mapa ao lado, podemos notar toda a área de abrangência da planície no continente europeu. Os polders. Os polders são construções que permitiram a ampliação do território dos Países Baixos com um avanço sobre o Mar do Norte, uma vez que cerca de 50% do seu território situa-se abaixo do nível do mar. Os polders comumente são chamados de moinhos de vento. Eles são utilizados para bombear a água do continente em direção ao mar, uma vez que grande parte do território holandês, ou dos Países Baixos, se encontra abaixo do nível do mar. São utilizados principalmente para a prática da agricultura e da pecuária. A hidrografia europeia. Os rios europeus não se destacam pela grande extensão, mas sim pelo volume de água e sua importância como via de transporte de mercadorias e pessoas. Temos como principais rios na Europa o rio Danúbio, com 2.860 km de extensão, é o segundo rio mais longo da Europa. Constitui fronteira natural entre 10 países, passando por Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia e Montenegro, Romênia e Bulgária, chegando até as fronteiras da Ucrânia. O rio Volga é o mais longo rio do continente europeu, com 3.688 km de extensão, e nasce no Planalto de Vadal, na Rússia. Seus canais interligam os mares Branco, Báltico, Negro, Azov e Cáspio, desaguando nesse último. Reno. O rio Reno atravessa o continente europeu de norte a sul e possui 1.233 km de extensão. Nasce nos Alpes suíços e passa por 6 países: Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha e França. O rio Sena. O Sena é o rio que possui extensão de 776 quilômetros. Corta praticamente todo o território francês, inclusive sua capital, Paris, e deságua no Oceano Atlântico. Tâmisa. O rio que passa por Londres e Oxford, sendo atravessado por 114 pontes, entre elas a Tower Bridge e a Ponte de Londres, que possui 346 quilômetros de extensão. No mapa a seguir, é possível observar todos os principais rios do continente europeu. Os climas europeus. A Europa situa-se quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, portanto, apresenta predominantemente o clima temperado. Além do clima temperado, existem outros 4 climas predominantes no continente europeu.
O clima temperado pode ser dividido em temperado oceânico e continental. O temperado continental não recebe a influência do mar. Os verões são quentes e os invernos rigorosos. As chuvas são irregulares ao longo do ano. O clima oceânico recebe a influência da corrente do Golfo. É úmido, com verões e invernos amenos. As chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano todo. Além desses climas, existe também o Mediterrâneo, que recebe a influência do mar de mesmo nome, o clima polar, localizado acima do Círculo Polar Ártico, e o clima de alta montanha, localizado nas regiões mais altas do continente. Neste mapa, é possível ver a distribuição dos climas pelo continente europeu. Vegetação da Europa. A vegetação da Europa varia por conta dos diferentes tipos de solos e climas. Hoje, a vegetação europeia é muito restrita, pois foi muito devastada por muitos séculos. No continente europeu, predominam a tundra. Este tipo de vegetação é localizada nas regiões próximas ao Ártico. É uma vegetação predominantemente rasteira, que se adapta facilmente ao extremo frio, que fazem partes do ano. A floresta boreal também é chamada de taiga e predominam as árvores chamadas de coníferas. Geralmente os pinheiros formam esse tipo de floresta. A floresta temperada possui a vegetação sazonal, isto é, respondem à variação de temperatura durante o ano. É o tipo de vegetação que, num período do ano, perde suas folhas. Por fim, a vegetação mediterrânea é típica de ambientes com verões secos e invernos úmidos, com temperaturas amenas. Nesse mapa, é possível ver a distribuição da vegetação do continente europeu. Por hoje era isso, pessoal. Continue realizando a leitura do seu livro e fazendo as atividades de fixação. Até a próxima!